Seja bem-vindo para o último módulo desse maratona agora. A gente tinha mais de 3 horas de vídeos e com certeza para seus ajustes individuais você gastou mais tempo ainda, mas esse vai liberar um monte de tempo do seu calendário lá para frente. E hoje vou cumprir a minha última promessa que dava no início da primeira aula. Hoje vamos criar o dashboard e visualizar todos os dados que a gente já criou até agora. Por que isso? Porque a gente está visual. Então a gente consome muito mais informações via nossos olhos do que via tabelas, números, textos. Claro, cada um tem alguma outra preferência, mas olhando a maioria das pessoas se facilita a identificar esses detalhes em formato gráfico. E que a gente fez até hoje? Então, no primeiro módulo, a gente dava uma olhada no conceito simples, eficiente, que são as partes, o conhecimento atrás, que é a base para criar e construir tudo isso e que valor isso agrega para a nossa empresa. No segundo parte, a gente construiu a aba das configurações, onde a gente definiu os grupos de despesas e receitas, nossas soluções, os tipos de receitas e custos variáveis, fixos, impostos, e eu espero que você ajustou todos esses listas aqui com as suas despesas, dependendo do seu ramo, dependendo das suas prioridades e também dependendo da sua tributação fiscal, os impostos que você queria verificar com o seu contador. Aqui temos os prolabores, onde você colocou os nomes das suas equipes, as comissões dos vendedores e os meses que a gente quer analisar de uma forma mais regular para acompanhar o desenvolvimento ao longo do ano, junto com as contas da sua empresa. E daí a gente criou também a página de entradas e saídas. Então, essa é a aba que vai ficar a ferramenta diária de você ou da sua equipe. Porque aí você vai colocando agora as receitas que entraram, cada receita individual e as comissões, custos variáveis e fixos. Essa vai ser a base para a planilha de cálculo e para o dashboard com os gráficos. Qualquer informação e valor que você muda aqui, vai automaticamente entrar nas apresentações nas outras planilhas. Muito bom. Aí a gente, na última, criamos as tabelas muito lindas aqui, que demonstram agora o fluxo de caixa por produto, onde a gente tem aqui até uma variável e conseguimos ajustar para os produtos que a gente quer ver. Espero que você consiga ajustar isso já com seus produtos e soluções. Esse é vinculado com as configurações aqui, né, os produtos que a gente colocou nas configurações. E aqui embaixo a gente colocou o fluxo de caixa completo. Então a margem de contribuição que todos os produtos contribuem após o pagamento dos custos variáveis e todos os nossos custos fixos que a gente precisa pagar. E depois a gente chegou ao nosso fluxo de caixa operacional menos os pagamentos para os sócios. Daí a gente chegou ao nosso fluxo de caixa financeira, que a gente dividiu aqui em 4 contas. Quanto desse dinheiro que a gente ganhou no final do mês, quanto desse dinheiro vai na conta emergencial, treinamentos, desenvolvimento e as despesas que já sabemos que vão vir no mês que vem, como água, gás, aluguel. E aqui embaixo, a gente colocou o ponto de vista dos nossos sócios e das contas individuais. Então a gente veja que aqui o sócio 1 ganhou 1.300 e aqui ele ganhou um outro valor fixo que junto com os 1.300 chega a 2.000. Então, o que vemos aqui é o valor na conta no final desse mês. Então, no final de abril, o sócio 1 tem 1.679 na conta dele. Na conta dos emergências, a gente tem 2.086,40 centavos na conta das emergencial. Esse é suficiente ou não? Esse a gente precisa ver com o nosso negócio e quanto a gente precisa no final para sobreviver a uma crise, um problema interno.
Mas esse é aqui o setup que a gente fez em conjunto. Agora, para parar com as palavras e o somatório que a gente já fez até agora, vamos mão na massa e criar o nosso dashboard junto. Primeiro passo, a gente precisa uma nova aba. Então, uma nova planilha aqui, eu estou clicando aqui, esse mais, aí ele cria uma nova planilha. Essa nova planilha eu vou colocar aqui em frente e vou definir como dashboard. Por que eu coloquei para frente? Porque essa aba sempre abre quando a gente abre uma planilha. Então, se você tem os gráficos aqui, eu ser gerente ou você abre a planilha, sempre os gráficos vão aparecer primeiro. Se você fala, não, eu prefiro as entradas e saídas primeiro, porque esse eu vou precisar cada dia, você só pega as entradas e saídas e puxa eles lá para frente e já vai entregar o que você deseja. Muito bom. Agora eu vou copiar aqui o estilo, pelo menos, do headline. Colocar aqui. Então, esse aqui vai ser meu dashboard agora. Claro, você consegue colocar aqui o seu nome, nome da sua empresa. Fique à vontade. Primeiro gráfico que quero colocar aqui é a receita e o fluxo de caixa final. Como eu faço isso? Então, a gente vai agora no fluxo de caixa e a gente quer a receita e o fluxo de caixa financeiro. Esses são os dois partes que eu quero ver, porque a receita que a empresa faturou e o fluxo de caixa financeiro que depois dos pagamentos dos sócios fica com a empresa para os próximos passos, próximos meses. Realmente, que dinheiro temos em todas as nossas contas. Como eu fiz isso para ter esse marcado e marcar mais uma linha? O teclado CMD no Apple e Control no Windows. Eu vou demonstrar isso também para você aqui embaixo no final. Aí você pode marcar várias células. Eu posso fazer isso só para demonstrar aqui. Agora eu coloco meu dedo no teclado, no CMD no Mac, e aqui eu consigo marcar mais células que eu desejo marcar. Agora eu poderia deletar essas e aí ele só deleta que está marcado. E esse mesmo conceito, vou voltando um passo para voltar, esse mesmo conceito podemos usar aqui para criar gráficos. Então, primeiro, coluna C até coluna O dos nossos títulos que a gente quer no final, janeiro, fevereiro. Depois vou fazer a mesma coisa para a receita. Receita C até coluna O. Só a linha da receita. E se você não começa todos em C e termina todos em O, Excel vai reclamar. E eu falei que quero o fluxo de caixa financeiro, para ver o dinheiro que está disponível em todas as nossas contas da empresa, seja emergencial, despesas para mês que vem, treinamento, etc. Muito bom. Tá vendo? 3 linhas são marcadas agora aqui. Agora eu vou em inserir e aí você tem os seus gráficos recomendados ou gráficos que aparecem por aqui. Eu vou agora demonstrar primeiro para vocês os gráficos recomendados, que já tem um bom poder, e depois a gente vai também olhar esses individuais, onde a gente tem mais possibilidades de customizar ainda. Então eu clico aqui em gráficos recomendados, e aqui a primeira gráfica, o primeiro gráfico aqui já me parece bonito. Eu tenho aqui a receita, está escrito muito pequeno, mas como eu vejo que minha receita são 6.000 e vão para 7.500, eu já estou vendo que esse está aqui 6.000, 7.500. Você também pode aumentar um pouco a tamanho desses detalhes na sua planilha. E a outra linha é o fluxo de caixa. Então, Excel já me dá 2 formatos diferentes, porque eu consegui ler mais fácil. Essa coluna azul é minha receita, essa linha é meu fluxo de caixa. Muito bom, facilita para mim a leitura. Então, eu vou selecionar essa tabela agora. Aumentar um pouco, para a gente conseguir ver um pouco mais simples e verificar se os dados estão certos. Colocando ela aqui na direita, eu posso pegar ela aqui em cima, onde aparece esse X. Aqui eu posso pegar e colocar ela onde eu quiser. 6.000, 7.500, 6.000, 7.500. Perfeito. Fluxo de caixa, 3.200, 5.200. Vamos aqui em cima, 3.200, 5.200, 34, 50. Perfeito.
Então, fluxo de caixa igual a nossa receita, os dois estão certos. E aqui ele fala até que isso é receita, isso é fluxo de caixa. Vamos aumentar um pouco. Receita, fluxo de caixa. Então, lindinho. Agora eu quero esse gráfico não aqui, porque em cima da minha tabela tira um pouco a minha atenção dos números. Então eu vou clicar em ela aqui de volta. Eu posso agora trabalhar com teclado ou com mouse direita. Eu clico aqui na direita primeiro, copiar ou recortar. Eu quero recortar porque não quero ela aqui. Recorto e ela vai sumir. Agora eu vou no meu dashboard, clico aqui na célula A2 para começar embaixo do Sebastian e clico com o mouse direita e colar. Lindinho o nosso gráfico, primeiro gráfico acabou de aparecer no nosso dashboard. Simples? O que temos no nosso gráfico? Eu vou clicar agora 2 vezes no título do gráfico, marcar o título inteiro e colocar aqui receita e fluxo de caixa. Poderia colocar também por mês, porque demonstra aqui todos os meses, mas vou deixar assim mesmo. Você está vendo que aqui não aparecem números, só se eu vou com o mouse em cima, ele me mostra 7.500, 6.000. Aqui, com essas colunas, eu vejo mais ou menos, deixa eu aumentar um pouco mais para vocês, eu vejo mais ou menos quanto está disponível lá. 6.000, aqui eu vejo, parece que é entre 3 e 4.000, mas eu não vejo exatamente. Aí eu vou com o mouse em cima e ele me mostra fluxo de caixa financeiro em janeiro, valor 3.280. Eu gosto de não demonstrar todos os valores nos gráficos. Por quê? Se eu demonstro, tem tanta informação lá dentro que você quase não consegue mais acompanhar. Mas se você quer colocar, você clica aqui no azul. Você vai aqui no design gráfico, que só aparece se você está no gráfico. Deixa eu clicar aqui em uma outra célula. Sumiu de volta, tá vendo? Agora eu clico de volta na minha coluna aqui, design gráfico apareceu. Agora, adicionar elementos gráficos. Eu posso colocar algumas partes aqui. Eu vou demonstrar primeiro para você onde vamos começar? Os dados. Rótulos de dados. Aí eu posso colocar extremidade externa, significa aqui acima das colunas vai demonstrar os valores. Eu também poderia centralizar aqui, desculpe, rótulo de dados. Aqui vai aparecer no meio da minha coluna, aqui vai aparecer embaixo do final da coluna. Eu vou colocar na extremidade externa. Clico aqui, ele mostra aqui 6.000, 7.500. Aqui está um pouco simples ainda, temos pouca informação. Quero fazer a mesma coisa com fluxo de caixa, adicionar rótulos de dados, extremidade externa. 3.280 e aqui já está aparecendo um pouco mais confuso com tudo no meio. Eu vou deixar isso com vocês. Se eu quero deletar de volta, eu clico em um desses números, ele marca todos e eu clico em deletar. No teclado, aqui acima do Enter, deletar ou esse ENTF, o del. Agora uma boa pergunta, meu teclado aqui não é em português, mas você tem um teclado para deletar as peças, aqui vai sumir de volta. A alternativa, você clica na mouse direita e coloca excluir e vai sumir também. 2 soluções para o mesmo problema. Perfeito. Vamos voltar agora para o nosso próximo gráfico. A gente criou primeiro receita e fluxo de caixa. Simples assim? Vamos agora voltar para o nosso fluxo de caixa. O que eu quero agora? Eu quero ver por mês também os meus custos variáveis. Você também quer ver os custos variáveis para ver aonde vai cada um? Então vamos lá. Categoria até dezembro de volta. Vou marcar de volta C até coluna 1. Agora eu vou olhar aqui, não que a receita já tenho. Então eu vou teclar aqui com o dedo, vou em cima
do mesmo teclado de antes para selecionar mais células e vou marcar matéria-prima, logística. Peraí, eu fiz errado. Não quero receita. Então, matéria-prima, logística e comissão. Esses são meus custos variáveis. Não vou pegar a margem de contribuição. Se você tem mais custos variáveis, você já olhou na aula anterior que você tem mais linhas aqui, e daí você marca todos esses custos variáveis que tem. Categoria até dezembro e material, logística, comissão. Agora eu vou para a direita, para ter essas 3 linhas aqui, que são meus. Coluna C até coluna O. Agora eu volto para inserir e faço quase a mesma coisa de volta. A última vez a gente criou um gráfico recomendado, que tem agora vários gráficos recomendados. Mas aqui nenhum desses gráficos atende minhas necessidades. Eu não quero um acima do outro e todos em 100%, aquele me mostra percentuais no final. Eu também não quero isso, não estou vendo quase nada que tem nesse gráfico aqui. As linhas, talvez tá bonitinho, mas também me confunde bastante. Então, eu vou não em gráficos recomendados. Eu clico agora ao lado do gráfico recomendado e nesses que se chama colunas. Agora ele me mostra muitos cenários de colunas, em 3D, em 2D, em colunas redondas, quadradinhas. Eu vou aqui no clássico, normalmente, num desses 4 aqui. E esse aqui demonstra o percentual, então normalmente eu uso mais esses 2. Eu quero um ao lado do outro, ou um acima do outro, aí eu consigo ver até o total mais fácil. Então eu vou fazer esse para nós agora. Coluna empilhada. Vou aumentar de volta um pouco o nosso gráfico aqui, que acabamos de criar. E puxar um pouco para a direita, ao lado dos nossos valores. Clicando no gráfico, ele já marca aqui para nós ver onde são nossos dados. E eu vejo aqui agora, material-prima 950. Material-prima 950 em janeiro. Então, janeiro parece certinho com a matéria-prima. Agora vou aqui na outra cor, 50 logística em janeiro. 50 logística em janeiro. Bate lindinho. E aqui embaixo eu vejo também matéria-prima é azul, logística esse amarelo aqui e a comissão é em cinza. Não tinha comissão em janeiro, não tinha mesmo. Em fevereiro, R$60, ou em cima, R$60 em fevereiro. Então, temos agora a nossa base de um gráfico. Vou clicar 2 vezes agora no título para mudar o nome. Custos variáveis. Agora eu clico no gráfico inteiro de volta, onde aparece esse xizinho aqui em cima. Mouse direita, recortar. Ou ele mostra para você aqui também o shortcut, o que você pode fazer com teclado para cortar mais rápido. Dependendo do seu laptop, aqui o Mac demonstra o CMD mais X, no Windows seria Ctrl X. Vou cortar aqui, ele some, vou ir no dashboard, agora vou aqui ao lado do outro gráfico e vou colar. Agora fiz com CMDV, se você prefere fazer com mouse, colar. Eu fiz com esse CMDV aqui agora para ser mais simples. O gráfico tem um outro tamanho como o gráfico ao lado, então eu vou ajustar ele aqui, vou pegar ele aqui embaixo, aumentar a linha para ficar igual aqui, e aqui me parece que ele dá maior também, então vou ajustando aqui também um pouco, conforme meu olho. Ou eu puxo ele aqui embaixo e ajusto ele para ter a mesma largura. Agora vai ficar mais lindo ainda. Agora eu coloco ele aqui ao lado. E 2 primeiros gráficos. Perfeito? Mesma coisa para custos fixos. Então, fluxo de caixa. Categoria até dezembro. Deixa eu diminuir um pouco para a gente ver tudo. E custos fixos. Embaixo da margem de contribuição temos a administração, treinamentos, até a portaria.
e eu marco tudo isso da coluna C até a coluna O, sem fluxo de caixa. Agora vou de volta em inserir, gráfico, coluna. Vou pegar o mesmo estilo aqui agora. Apareceu aqui, não vou mudar tamanho, vou clicar só no gráfico, cortar com Ctrl X, indo no dashboard, Ctrl V e já está aqui. Como eu mudo o tamanho de volta, vou colocar aqui para ter a mesma largura e vou colocar aqui em cima para ter a mesma altura também. Perfeito. E puxar embaixo dos custos variáveis. Agora temos receitas, custos variáveis e custos fixos. Aqui falta o título ainda, custos fixos. O que eu estou tirando aqui sempre quanto a árvores são algumas formatações a mais que Excel fornece para a gente, que não me importa muito no momento. Essa vai ser uma aula separada, onde a gente pode aprofundar os grandes potenciais nos dashboards ainda, além de que a gente está criando hoje. Design, etc. Tem muito potencial aqui. Voltando para o fluxo de caixa, o que mais eu quero ver? Eu já estou olhando agora nossos custos variáveis, já estou olhando meus custos fixos, que não estou olhando ainda, são que os sócios recebem e que eu tenho em cada conta. Eu, Sebastião, gostaria de saber quanto eu tenho na conta no final de janeiro, quanto tem na conta no final de fevereiro e março, abril. Essas contas, valores na contas deveriam aumentar, concorda comigo? A gente não precisa gastar tudo, senão a gente não tem nada para emergências, investimentos futuros. Como eu vou fazer isso? Eu não vou olhar aqui os que a gente tem por mês, este aqui que a gente recebeu por mês, porque eu quero ver o que está na conta em total. E aqui embaixo, lembra que a gente criou o fluxo de caixa acumulado? Esse que eu quero ver. E de tudo eu quero ver primeiro as quatro contas aqui. Então vou fazer a mesma coisa. Categoria, janeiro, coluna C até coluna O marcada. Agora vou descer de volta e marcar aqui. Espera aí. Cliquei rápido demais. Vou clicando aqui em despesas por mês até as emergências. Também coluna C até coluna O e todas as quatro contas que tenho registrado por enquanto. Inserir, gráfico, e vou demonstrar um outro gráfico para vocês agora. Esse gráfico aqui demonstra uma conta ao lado da outra. Cliquei. Antes de mostrar detalhadamente para vocês, eu vou cortar, voltar para o dashboard, colar aqui, deixar o design bonitinho, largura, altura, show. Vamos aumentar um pouco para facilitar a leitura. Esse aqui a gente vai chamar contas da empresa acumulado. E o que estamos vendo aqui? A gente está vendo despesas para mês que vem, esse foi uma das nossas quatro contas. A gente está vendo a caixa, a conta de treinamentos, pequenininho. Aqui a gente está vendo desenvolvimento e a caixa do emergencial. A emergencial está bem pequenininha, seria bom se ele cresce um pouco mais ao longo do tempo, mas por enquanto ela está tão pequenininha. Que ajuda agora, comparando o gráfico que a gente usou nos custos fixos, que a gente tem, veja o valor total também, o total dos custos fixos vai entre 2.000 e 2.500. E aqui a gente tem um ao lado do outro. Eu poderia criar o mesmo design aqui. Então, se você quiser, você clica nas contas da empresa, vai em design do gráfico, aí você tem design rápido que ajusta um pouco os designs em geral, o layout, ou você vai totalmente para o lado direito, alterar o tipo de gráfico, colunas, um em cima do outro. Então, onde eu fui? Eu fui no design dos gráficos,
alterar tipo de gráfico, colunas, e mudou agora para isso que a gente usou para custos fixos também. Agora ele vai mostrar sempre o total e se vou em cima ele já mostra emergências, desenvolvimento, etc. Eu vou voltar para o anterior porque acho mais simples para mim aqui. Com 4 contas está bem tranquilo, não tem tantas contas. Aí ficaria, se são muitas contas, ficaria um pouco apertado. Olhando esses números que eu demonstrei para vocês aqui em cima, como colocar eles de uma forma individual, você também pode clicar no gráfico, layout rápido, e falar, olha, eu quero um layout que tenha os valores dentro, eu quero a legenda em cima, mais o headline, e realmente com os valores aqui. Então, clico nesse layout, e ele já vai colocar os valores aqui, 2.000, 20.000, 21.000, e ele colocou agora a legenda para cima, que estava embaixo antes. Mas você está vendo que os valores estão se comendo, um valor em cima do outro. Então, para mim, esse só funciona para alguns gráficos mais simples, com menos colunas, onde cabe super bem. Então, vou voltar um passo agora, Ctrl Set ou CMD Set, para voltar um passo e ver como estava antes. Mesma coisa, você poderia ir aqui em cima em editar e desfazer a alteração. Estou vendo que você não percebeu minha tabela. Então aqui em cima em editar, desfazer a alteração, você pode voltar um passo ou você pode refazer que você acabou de tirar. Então refazer, ele volta para isso e desfazer, eu fiz de volta. Mas o que eu faço normalmente é sempre usar esses dois patos do teclado que funciona em quase todos os programas que você usa hoje. Muito bem. Agora temos aqui, vou tirar esse aqui em cima, temos aqui nosso primeiro dashboard, que a gente não está olhando ainda, são os sócios. Então, se eu quero mais um gráfico aqui embaixo com os sócios que eles têm na conta, não tem problema, vamos rapidinho, fluxo de caixa, de volta, categoria até dezembro. Aqui embaixo tem a conta dos sócios, vou marcando eles aqui, também até o coluna O. Inserir, estou acelerando um pouco agora, porque vocês já viram antes. Vamos inserir os um ao lado do outro. Ctrl X, Dashboard, Ctrl V, aumentando o gráfico. E agora estou vendo aqui sócio 1, sócio 2, e você está vendo cada um tem a mesma coisa na conta. Conta dos sócios. Lindo? Uma coisa que indico para vocês, verifiquem os valores. Dando uma olhada, nossa, faz sentido que eu faturei aqui uns 6.000? Ou 6.000 é muito alto, muito baixo? Só criando os gráficos e deixando o Excel calcular automaticamente é muito lindo. Mas a gente criou as fórmulas, a gente criou as premissas atrás e a gente criou as configurações. Então, se você tem alguma parte que não está batendo na fórmula, a gente fez até alguns cross-checks, mas talvez você cria tabelas futuras onde não tem esse cross-check aqui. Ou você tem até um bug dentro do cross-check. Dá uma olhada se os valores fazem sentido antes de demonstrar para o gerente ou antes de usar para tomar uma própria decisão sua. O que a gente fez até na indústria? A gente trabalhou em vários projetos e um dava uma aprovação para o outro ou um apoio. Então, qualquer coisa que a gente terminou, que são projetos muito complexos, com um monte de volumes dentro, já essa tabela é bem grande. E a gente trabalhou com tabelas que tinha 30, 50 mil linhas, mais uns 200, 300 colunas de dados. Analisando isso em uns 20 planilhas, 20 abas que a gente tem aqui embaixo, e talvez vinculando com dados externos, importando dados via nosso sistema de ERP, um SAP, talvez você usa um outro sistema ou não tem ainda, porque nem precisa. Essas tabelas foram muito complexas. E a gente sentou
Sendo especialista da área, terminando a planilha e apresentando o resultado para um dos nossos colegas. E ele dava um feedback, dava algumas perguntas críticas. Foi como uma entrevista, foi verificação dos dados, mas a gente queria isso e precisava isso para garantir a qualidade antes de apresentar isso e usando isso para uma decisão estratégica. E no mesmo quanto alguém fez isso para mim, essa outra pessoa me chamou quando terminou uma planilha dele e a gente dava uma olhada também. Esses cross-checks são muito valorosos, pegam alguns 10, 15 minutos do tempo de você, do tempo de um colega, mas vale super a pena. Show! Então hoje nossa aula foi um pouco mais rápida, porque a criação de um dashboard não é tão complexo em si, a partir do momento que os bases de dados estão aí. Talvez você queira ver outros dados. Aí você pensa primeiro, que dados eu quero ver eles em qual formato, tem gráficos que você consegue criar aqui. Deixa eu dar uma demonstração rapidinha. Design de gráficos, alterar gráfico, você tem gráficos de linhas, onde ele coloca uma linha em cima da outra. Você tem gráficos linha com pontos até. Aí você tem também gráfico de pizza, onde ele demonstra redondinho, mas isso só vale dependendo da base dos dados disponível. Você tem hierarquia, estatísticas, você tem até uma cascata que demonstra onde está indo. Mas como criar esses gráficos e para que conceito usar, esse a gente vai fazer em uma dos nossos futuros também. O 3-dimensional é só uma outra apresentação que vai aparecer as mesmas coisas, só em um outro ângulo para ter o 3-dimensional. Eu acho não tão bonito, parece um pouco demais, mas isso cada um vai decidir. E agora alguém me perguntou, Sebastian, o que eu faço se eu implementei mais dados na entrada e saída? Nada. Você entra dados e vai aparecer aqui. Vamos dar uma olhada. Aqui em junho não temos nada de venda, certo? Então eu vou agora em entradas e saídas. Vou colocar aqui embaixo. Vou ficar em fevereiro só para colocar, mas você vai embaixo depois para junho mesmo. Vou colocar uma receita aqui. Receita mesmo. Aqui vou colocar produto B. Aqui vamos para julho. E aqui vamos colocar uns 850. Pode ser? Vamos verificar agora onde esses 850 aparecem. Fluxo de caixa. Aqui deveria chegar agora no produto B uma receita. Vamos mudar. Aqui embaixo já aparece no fluxo de caixa total, receita. E aqui em cima vamos mudar para produto B. E também aparece em julho agora a nossa receita de 850. Agora, eu fiz nada aqui, eu só dava uma olhada, certo? Eu posso voltar também aqui para o produto A de volta, não importa. Agora eu vou para Dashboard aqui. E olha só, em julho já aparece nos 850, isso não é lindo? Então, em todos os gráficos onde esse tem um impacto, a gente não conseguiu colocar alguns custos variáveis ou fixos, por isso está vazio aqui ainda. Mas os gráficos que sejam impactados, o nosso input aqui vai receber a informação. Custos variáveis, vamos colocar aqui logística para o produto B também, em julho. Quando a gente vai colocar de logística, uns menos 280. Agora volto aqui para o nosso dashboard e já apareceu aqui custos variáveis da logística, porque logística é nesse cor mesmo. Agora não se preocupa mais com produção, criação de gráficos, cálculos manuais, implementação dos dados na sua planilha aba de entradas e saídas e olhando o seu dashboard para observar os resultados e analisar os desvios e aumento ou baixada de custos. Se agora, por exemplo, o material-prima aumenta muito e as vendas ficam estáveis, alguma coisa estranha, aumentou custos variáveis, algumas partes dos custos variáveis, material-prima. Aí você pode ir atrás e ver qual produto aumentou tanto, que impacta tanto.
Você também pode analisar quais os seus produtos variáveis, matéria-prima ou logística, que tem um impacto maior nos seus custos. E aquele, nesse caso, matéria-prima é o nosso principal problema. Aqui, nos exemplos que eu só joguei para ter valores aqui. Mas você identifica qual coluna é mais alta aqui, qual tipo de custo, e daí você vai aprofundar a sua análise nesse tipo de custo primeiro e buscar soluções para baixar esses custos. Por exemplo, pode ser até um parafuso que custa centavos, mas se você usa esse parafuso de milhões de vezes por dia, por semana, e você consegue baixar esse 1 centavo por parafuso para 0,8 centavos por parafuso, olhando o volume que você compra, talvez uns 10% de desconto, vai ter um grande impacto aqui no seu cálculo, porque você precisa multiplicar sempre com as partes usadas. Muito bem, eu quero escutar de vocês também que partes de análise ainda estão difíceis para você, onde ajudou esse gráfico agora. Você tem minhas redes sociais, você sabe o canal do YouTube, você tem o canal do LinkedIn, Instagram, IGTV, etc. Coloca nos comentários aqui embaixo onde ajudou, onde você quer escutar mais. Se você acha que isso pode ajudar também um dos seus colegas ou amigos, fique à vontade em compartilhar a aula. Ela vai ficar agora disponível por pouco tempo, mas porque realmente, como falamos no início, o foco vai ser em empresários que querem acelerar o crescimento agora, que querem colocar a mão na massa, e você é um desses, por isso estou muito feliz de ter você comigo aqui. Eu espero que consiga ajudar mais você nos outros e próximos aulas que a gente faz também. Eu espero que isso ajuda no seu dia a dia, ajuda na sobrevivência da crise e na produtividade diária a partir de hoje. Qualquer coisa, estamos aqui e vamos crescendo juntos.